Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante, quase uma dissecação da estrutura e da mensagem de um sermão chamado Frutos do Trabalho no Reino, que foi pregado pelo pastor Elton Mello. O nosso objetivo aqui é entender como ele constrói o argumento para despertar um senso de urgência missionária. Vamos lá? Vamos mergulhar nisso? E o ponto de partida de tudo é este versículo central, de João, capítulo 4. Essa é a base, o alicerce de todo o sermão. E já estabelece de cara o tema principal. A oportunidade é agora, a colheita está pronta. É uma declaração bem forte, que já define o tom de urgência desde o comecinho. Mas, para a gente entender de verdade o peso dessa mensagem, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o contexto. Sabe, nenhum sermão existe num vácuo. E este aqui foi preparado com muito cuidado para um público específico, num momento específico, o que é fundamental para a gente captar a urgência que ele quer passar. Então, vamos situar a nossa análise. Como a gente pode ver, a mensagem tem um título, Frutos do Trabalho no Reino, e um texto base, que é João 4. O sermão foi pregado pelo pastor Elton Mello lá no Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, em 7 de setembro de 2025. Ter esses detalhes ajuda a gente a entender como uma mensagem é moldada para impactar uma comunidade real. E o motor da mensagem vem todo desse contraste aqui. De um lado, você tem os discípulos focados nas necessidades do agora, do físico, como a fome. Do outro, Jesus, que via muito além, enxergando uma colheita espiritual pronta, acontecendo naquele momento. É essa tensão que impulsiona todo o argumento do sermão. E isso nos leva direto para o primeiro grande pilar do sermão, a necessidade de enxergar além da visão comum, da visão humana. A mensagem argumenta que, para sentir a urgência da colheita, primeiro é preciso uma mudança radical de perspectiva. É preciso aprender a enxergar o mundo de uma forma completamente nova. E aí fica a pergunta central que o sermão explora, né? Por que os discípulos não conseguiam ver o que para Jesus era tão óbvio? A resposta que a mensagem apresenta é que existem duas maneiras bem distintas de enxergar a realidade. E a resposta está toda nessa distinção, que é crucial. O sermão coloca lado a lado essas duas formas de ver. A visão humana, que é descrita como limitada, que vê obstáculos, dúvidas e sempre pensa no depois. E do outro lado, a visão espiritual, que é ampla, baseada na fé e que enxerga oportunidades e potencial, sabendo que a hora é agora. Essa comparação é a chave do primeiro argumento. E, claro, para dar suporte a essa ideia, o sermão recorre a este princípio bíblico de 2 Coríntios. A frase, porque andamos por fé e não pelo que vemos, funciona como a autoridade teológica, validando essa necessidade de adotar uma visão espiritual em vez de uma puramente humana. E para essa ideia não ficar só na teoria, ela é aplicada a exemplos bem modernos e práticos. O Japão é apresentado como um campo que à primeira vista parece resistente, mas que, sob uma visão espiritual, já tem sementes germinando. Portugal, mesmo sendo um campo secularizado, é visto como um lugar estratégico. Isso torna o argumento relevante, palpável para quem está ouvindo. Ok, então, uma vez estabelecida essa necessidade de uma nova visão, o sermão avança para o seu segundo pilar, a motivação. Se a urgência existe, por que agir? E a resposta não está em recompensas terrenas, mas em algo muito mais profundo, uma alegria que é compartilhada. Apenas o número 1 na tela. O que será que isso pode significar? Essa técnica cria uma pausa, gera uma curiosidade para o ponto seguinte, que vai revelar o valor imenso que está contido nesse número tão simples. E aqui está a revelação. Essa citação de Lucas mostra que a conversão de uma única pessoa gera uma alegria imensa no céu. Então, o ponto crucial aqui é que o foco do trabalho não está em grandes números, mas no valor transcendental de cada indivíduo. E é aqui que o sermão define o conceito de alegria compartilhada. A ideia é que a recompensa pelo trabalho é coletiva. Não importa quem plantou a semente ou quem fez a colheita. No final, todos se alegram juntos. Isso tira a pressão por resultados individuais e imediatos e promove um senso de esforço comunitário. Bom, com a visão e a motivação já estabelecidas, a gente chega ao terceiro e último pilar que lida com a perseverança. O sermão argumenta que o trabalho missionário não é um evento isolado. É um esforço contínuo que passa de geração em geração. A ideia é que ninguém começa do zero e o trabalho nunca termina com uma só pessoa. Esse slide aqui ilustra muito bem essa ideia de um ciclo contínuo, de uma corrente. Olha só, no passado, outros trabalharam e semearam antes de nós. No presente, a gente entra nesse trabalho para colher os frutos. E para o futuro?
A gente, por nossa vez, semeia para que a próxima geração possa colher. É uma corrente que não para. E para dar aquele gás, sabe, para reforçar esse tema da perseverança, essa citação de Gálatas é usada como um grande encorajamento. Ela serve para motivar a continuidade do esforço, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato, com a promessa de que a colheita virá no tempo certo. Finalmente, vamos ver como o sermão amarra todos esses pilares para mover o pessoal da inspiração para a ação. Uma mensagem eficaz como essa não é feita só para ser ouvida, mas para provocar uma resposta concreta, prática. Este gráfico resume a lógica da mensagem de um jeito bem claro, bem visual. É como uma escada. Primeiro, veja diferente, adote uma visão espiritual. Segundo, com a motivação certa, haja com alegria. E terceiro, comprometa-se com a perseverança. Um pilar vai construindo sobre o outro, formando um argumento muito coeso e persuasivo. E a mensagem é concluída com essa declaração final muito poderosa. Somos semeadores do reino. Onde plantamos, Deus fará crescer. Essa frase encapsula toda a mensagem de forma memorável e faz algo muito importante. Transfere a responsabilidade do resultado para Deus e foca a nossa ação no ato de semear. E aqui vem um detalhe fascinante sobre a estratégia por trás de tudo. A mensagem não termina quando o sermão acaba, de jeito nenhum. O pastor Elton Mello já projeta a mensagem pensando na aplicação prática dela. E para isso, existe o roteiro de célula. É uma ferramenta que transforma os conceitos do sermão em discussão e prática durante a semana, garantindo que a mensagem seja fixada, compreendida e, o mais importante, vivida no dia a dia. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Como uma mensagem poderosa é verdadeiramente transformada em ação? A estrutura que a gente analisou hoje, que combina visão, motivação, perseverança e um mecanismo de aplicação intencional, nos oferece um modelo incrível de como se constrói essa ponte entre o ouvir e o fazer.